Boa noite, gente, tudo bom? Meu nome é Guilherme. Eu e meu grupo vamos apresentar mais um pouco sobre o que a gente fez no trabalho de engenharia econômica. Nosso tema é engenharia econômica, certo? E aí, só dando uma contextualização mais profunda mesmo, nosso trabalho era entender o que é engenharia econômica, entender profundamente o que faz o engenheiro econômico, qual é a função dele. E depois disso que a gente entendeu o que é engenharia econômica, a gente ia relacionar com alguns pontos. Tranquilo? Então é basicamente isso. E aí a gente vai explicar um pouco mais à frente como a gente fez isso, a nossa evolução também no trabalho e ferramentas que a gente usou para fazer isso, enfim, certo? E aí começando pela primeira pesquisa, que é o que é saber o que é engenharia econômica. Nós fizemos algumas pesquisas no Web of Science. A gente filtrou para saber o que é engenharia econômica em na visão de três instituições. Então a gente começou a ver na visão da ABEPRO, do CONFEA e do ENAD qual seria as três instituições. Tranquilo. Qual seria a visão dessas três instituições do que é engenharia econômica? E aí a gente analisando todos, tem mais detalhado no nosso trabalho, mas aí o que cada uma fala, o que cada uma interpreta, mas aí a gente analisando todos os pontos dessas três instituições, nós chegamos a alguns pontos. Aí nós chegamos a responsabilidade social, que é um ponto muito importante que o engenheiro econômico tem que ter. O impacto social, o engenheiro econômico, ele impacta diretamente na sociedade como um todo. Então, juntamente com a responsabilidade social, ele também tem que ter consciência que ele tem um grande impacto social também. Responsabilidade com as normas, isso aqui cabe a todo engenheiro, né? Mas também fala de engenharia econômica. As três instituições falam disso, que o engenheiro econômico ele também tem que ter uma responsabilidade ali com as leis como um todo, certo? Conjunto de conhecimentos também, que nada mais é que um engenheiro econômico ele não pode ter apenas um conhecimento, então ele tem que conhecer um pouco de engenharia, ele tem que conhecer um pouco de economia, ele tem que conhecer um pouco de contabilidade, enfim, ele tem que conhecer muito e tá sempre adepto a tudo, essas várias áreas possíveis. E também nós temos a viabilidade na tomada de decisão, que ele ver se é viável aquela decisão, ele tem uma responsabilidade ali com o cliente, ver se é viável a tomada de decisão no qual ele está executando de investimento, ou seja, o que quer que seja, investimento, ou enfim, numa empresa, enfim, uma melhora contínua que tá sempre melhorando, sempre o engenheiro o engenheiro econômico ele sempre tem que estar se atualizando. O engenheiro de produção como um todo, mas o engenheiro econômico também tem que sempre estar se atualizando, porque, por exemplo, se a pessoa for fazer um investimento, não tem como fazer um investimento, você sempre tá ali olhando, se atualizando, pesquisando, e também a análise crítica, que não tem como o engenheiro de produção como um todo não ter uma forte análise crítica, porque é totalmente necessário na nossa área, e não seria diferente para a engenharia econômica. E aí, depois que nós fizemos isso, a gente entendeu o que é engenharia econômica, a gente entendeu como o engenheiro econômico deve se portar, o que ele deve fazer, enfim, e aí nós fomos pesquisar o que é engenharia econômica correlacionado com alguns temas específicos, que no caso é privacidade, inovação, sustentabilidade, reuso, desperdício, reciclagem e com aterro sanitário. Então a gente relacionou a engenharia econômica com todos esses temas individualmente, e aí a gente usou uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta do Temac, que eu vou passar agora um pouco para o Thiago, para ele falar um pouco mais sobre essa ferramenta, como a gente fez as pesquisas e o que a gente achou nessas pesquisas. Meu nome é Thiago e eu vou estar dando seguimento aqui no trabalho, explicando como foi essa jornada de trabalho, como nós temos nossas pesquisas, nossas buscas e chegamos ao resultado final. Eu vou falar um pouco sobre a relação entre engenharia econômica e reciclagem e engenharia econômica e aterro sanitário, né? Dois pontos importantes. Falando sobre o primeiro, que é a engenharia econômica e reciclagem, a interseção entre engenharia econômica e reciclagem ela é evidenciada por alguns estudos assim, que utilizam métodos de buscas específicos.
E esses métodos de buscas, eles são usados para identificar estratégias de precificação em plataformas digitais de reciclagem. E nessas buscas, nesses filtros, nós chegamos a um artigo, que foi o Price Decisions of the Internet Plus, que ele demonstra como a teoria dos jogos pode otimizar a precificação, assim, dentro da reciclagem, aumentando a lucratividade da plataforma sem a competição de recicladores físicos. Isso é relevante para a engenharia econômica ao modelar estratégias que melhoram a eficiência. Esse foi o nosso primeiro ponto. Nós usamos algumas plataformas, alguns filtros, como o Web of Science, que nós primeiro chegamos em vários resultados e depois fomos filtrando em pesquisa entre 2020 e 2024 para ser artigos mais recentes. E agora eu vou falar um pouco sobre engenharia econômica e aterro sanitário. A pesquisa que a gente fez, ela explorou um pouco a relação entre engenharia econômica e aterro sanitário utilizando um comando de busca específico. E esse comando de busca ele foi relacionado aos aterros sanitários. Um dos artigos revisados foi o Effect of Leach, e esse artigo ele investiga os efeitos da circulação de lixiviado em um aterro sanitário em Istambul. E esse estudo revela a recirculação e o aumento da produção de gás nesse aterro, o gás LFG, e a fração de metano, CH4, dentro desse gás. E ao mesmo tempo ele reduz o tempo necessário para a estabilização desses resíduos. E esses resultados são relevantes para a engenharia econômica porque eles demonstram práticas de como a recirculação de lixiviado pode influenciar os aspectos econômicos e ambientais das gestões desses aterros sanitários. Então, assim, esses aspectos econômicos e ambientais, eles acabam promovendo a eficiência e a sustentabilidade na utilização dessas áreas do aterro sanitário. Nós usamos Web of Science, algumas plataformas para chegar nesse filtro durante todo o trabalho.